Então, eu tive uma infância um pouco triste, porque eu tinha muitos medos. Eu tinha medo da morte, eu tinha angústia da morte. Eu achava que os mortos voltavam, que os mortos iam falar comigo, que iam me mexer. Eu não dormia bem, eu agarrava as mãos na cabeceira da cama. Aos 14 anos, 13 e 14 anos, eu comecei a ler uma literatura de um bruxo. E isso me trouxe mais medo ainda. Às vezes eu ouvia coisas, ou então caía alguma coisa no meu quarto, que já era uma artimanha do inimigo mesmo, uma perversidade, né? Para me trazer medo, dor, sofrimento, angústia. E eu fui uma criança um pouco deprimida. E eu tive uma colega de classe, quando eu estudava primeiro ano, meus pais me colocaram para estudar fora, chamada Gilmara, uma pessoa serena. Eu conversei com ela nesse dia na hora do recreio e em 10 minutos ela me falou de Jesus, me falou da palavra, né? Me falou de que os mortos dormem e esperam o juízo e que tudo que eu estava passando era coisa do inimigo, não era de Deus, que Deus queria mudar a minha vida. Antes de conhecer a Novo Tempo, eu conhecia parcialmente a Bíblia, mas tinha algumas angústias, algumas respostas que eu não tinha encontrado. E eu ficava me perguntando, pareciam coisas simples, mas que eram fundamentais para que minha fé ficasse fortalecida. E aí foi quando eu fiquei de licença maternidade, há 3 anos atrás. Fiquei em casa bastante, um dia procurando um canal na programação, encontrei a Novo Tempo, mas já tinham me falado a respeito dela. E comecei a assistir. Desde o primeiro dia, é como se minha casa tivesse caído, entende? É como se todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tinha aprendido estivesse firmado sobre areia e não sobre rocha. Então o meu mundo desmoronou naquele dia, porque já pensou tantos anos crendo numa doutrina, tantos anos acreditando naquilo e de uma hora para outra, através de textos bíblicos que são apresentados, a Novo Tempo trabalha em cima da Bíblia. E aí a Bíblia a gente não tem como contestar, né? O que me interessa é a verdade, o que a palavra de Deus diz. Não exatamente o que o homem diz, mas o que ele fala pela palavra de Deus mesmo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter sede, buscar cada vez mais, ler cada vez mais, estudar cada vez mais. Para mim, tudo desmoronou. Primeiro, eu nunca pensei na lei de Deus. A lei de Deus nunca foi importante para mim. Os mandamentos de Deus nunca foram importantes para mim. Eu achava que o Antigo Testamento, que os mandamentos de Deus, que qualquer coisa relacionada ao Antigo Testamento não tinha mais valor desde a vinda de Jesus, desde o sacrifício do Senhor. Outra coisa, outras doutrinas, outras coisas, por exemplo, línguas estranhas. Eu achava que a pessoa só era batizada pelo Espírito Santo quando ela falava línguas estranhas. Então, quando eu liguei, já vi Ivan Saraiva fazendo um estudo no dia sobre línguas estranhas. E aí até isso trouxe um problema comigo e meu esposo, né? Porque eu disse, olha aqui o que está escrito. Aí ele, mas tem isso, tem aquilo. Eu disse, não, isso é português. Primeiro vamos ler direito o que está escrito aqui em Atos, certo? Não é dessa forma, isso é uma glossolalia mesmo, ecolalia. E não tem embasamento bíblico. Então, quando eu comecei a assistir ao Novo Tempo, eu fui encontrando essas respostas, essas verdades foram aparecendo e baseadas na Bíblia, fundamentadas na Bíblia, porque a Bíblia ela é irrefutável, né? Então, eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu conhecia não estavam bem fundamentadas na Bíblia. Então eu comecei a me interessar cada vez mais por assistir a Novo Tempo, assistir a programação e comecei a fazer estudos bíblicos em casa mesmo, acompanhando Ivan Saraiva, pastor Luiz Gonçalves, o estudo das profecias. E aí, na verdade, eu descobri que eu sabia muito pouco, conhecia muito pouco da Bíblia.
As principais mudanças foram, primeiro, a mais importante delas, eu comecei a apresentar Deus para minhas filhas de uma forma diferente. Um Deus de amor, um Deus longânimo, benigno, disposto a nos ajudar, que nos aceita da forma que somos. Segundo, a alimentação mudou aqui em casa. Nós deixamos de comer alimento imundo e isso já mudou a nossa vida. Isso influenciou até no nosso comportamento, no nosso sono. Passamos a ter uma alimentação mais saudável. Eu vinha ganhando peso, muito peso mesmo, e perdi 7 quilos só com alimentação saudável. Continuo comendo, porque eu gosto de comer, mas com escolhas saudáveis. Fazemos o culto no lar. A Novo Tempo trouxe uma grande mudança na minha vida. Uma grande mudança mesmo. Primeiro, porque hoje eu me sinto livre. Verdadeiramente, a lei de Deus é a lei da liberdade. Eu me sinto livre. Outra coisa, a programação, os pastores da Novo Tempo são moderados, amáveis, mansos. E por conta disso, desse tipo de comportamento também, desses homens usados por Deus mesmo, eu quis cada vez mais compreender, saber por que era tão diferente. Então, eu fui estimulando as minhas filhas, o meu marido, a minha família a buscar mais ao Senhor, a aprender mais do Senhor, a assistir a programação junto comigo. Mas assim, a Novo Tempo tem resposta para todos os meus questionamentos. Todos. Principalmente pelo estudo das profecias. Quantas vezes, meu Deus, a gente lia a Bíblia e passava por cima de coisas que eu achei que não tinha respostas ou que Deus não revelaria a gente. Como não revelaria se está na Bíblia? Claro que se a gente viver 1000 anos, a gente não vai adquirir o conhecimento de Deus, porque Ele é insondável. Mas o que está na Bíblia é para ser revelado ao homem mesmo. E é como se tivesse tudo cortinado, fechado. E através da Novo Tempo, eu vejo Deus hoje de uma forma diferente. Entendo Deus de uma forma diferente. Entendo a salvação de uma forma diferente. E me percebo também de uma forma diferente.